sobre as queimadas no Pantanal, que bateram recorde histórico para o mês de setembro. Nos primeiros 16 dias deste mês, foram registrados 5.603 focos de incêndio. O recorde anterior era setembro de 2007, com 5.498 focos registrados ao longo de 30 dias. Esses dados são do INPE. E o governo federal reconheceu hoje o estado de emergência na região do Pantanal. Se comprometeu a enviar 10 milhões de reais para auxiliar no combate aos incêndios ao governo do Mato Grosso, onde fica a maior parte desse bioma. Mas olha só que informação interessante. O Ministério do Meio Ambiente gastou nem 0,5% de seu orçamento total de 2020. Dos quase 27 milhões disponíveis, foram gastos 105 mil reais nos primeiros 8 meses deste ano. Em alguns casos, o Ministério não usou nada do orçamento destinado. O fomento de estudos relacionados às mudanças climáticas, por exemplo, tem uma verba de 6 milhões prevista, mas até agosto, nenhum centavo desse montante saiu do papel. O levantamento foi feito pelo Observatório do Clima, com base em dados oficiais. E é sobre essa situação que a gente conversa agora um pouquinho com a meteorologista Josélia Pegorim, do Clima Tempo. Oi, Josélia, tudo bem com você? É um prazer te receber. Tudo bom, Thalita? Boa tarde a todos. Boa tarde, Josélia. Josélia, vamos começar falando sobre essa situação do Pantanal e sobre algo que nos chama atenção. Essa fumaça, o que dizem é que ela vai chegar a São Paulo hoje. Eu lembro que da última vez que a gente conversou, inclusive, foi quando São Paulo escureceu numa tarde por conta da fumaça na Amazônia. E agora a gente vai reviver essa situação. Qual é a previsão? O céu vai escurecer, vai ter chuva, é tóxico isso tudo? Conta pra gente. Não, veja, assim, nós levantamos essa possibilidade, tá? Por causa de uma mudança no fluxo de ventos, tá? Então, assim, por enquanto, o que a gente vê, já tem, na verdade, um pouco de fumaça sobre São Paulo, mas são de focos de calor que estão aqui mesmo, no próprio estado. Tem vários focos. Claro, não dá nem para comparar ao que você tem no Pantanal, tá? Mas, assim, aqui na cidade mesmo a gente não percebe. Mas em vários locais pelo interior do estado, você já está com o céu esfumaçado, entendeu? Porque já está rolando... Não é essa fumaça do Pantanal que está vindo para cá, tá? O que a gente já observa a fumaça, né? Só que, como a gente está prestes a ter uma frente fria chegando, tem uma frente fria avançando pelo sul do Brasil que vai chegar em São Paulo, então o deslocamento dessa frente fria causa uma mudança na direção dos ventos, e aí nós levantamos a possibilidade de que, na hora que você muda o vento, parte dessa fumaça pode ser direcionada para São Paulo, tá? As imagens de satélite que nós vemos hoje, tá? Mostram uma cobertura grande de fumaça sobre o estado de Mato Grosso do Sul, mas assim, por enquanto, na área mais próxima a São Paulo, realmente a gente não nota essa fumaça ainda, tá? Então, pode acontecer? Pode. Hoje ou amanhã a gente pode ter isso. Por enquanto, ainda não está sendo observado. Existe fumaça, sim, mas em alguns pontos do estado, porque nós temos esses focos, tá? Agora, veja, aquela situação se a quantidade de fumaça realmente for muito grande, porque daquela outra vez a gente também teve essa mudança de vento, tá? Foram focos que vieram de vários locais, né? Aumentou muito naquela época, que foi em agosto do ano passado, aumentou muito a quantidade de focos na época sobre o Paraguai, sobre a Bolívia, né? Então, e tinha também indo até a Amazônia. Então, teve todo um caminho, né, de fumaça que acabou chegando a São Paulo, tá? Agora, vamos ver, a gente precisa esperar para ver se essa quantidade de fumaça vai ser assim tão relevante, né? Mas de qualquer forma, assim, os efeitos que você tem por exemplo, aquele tom alaranjado, avermelhado que a gente tem no céu, o sol fica meio assim que você só vê o disco solar, sabe? Parecendo uma névoa. Na verdade é a fumaça, mas parece uma névoa, né? E pode acontecer também, como aconteceu da outra vez, e aconteceu recentemente sobre cidades do Rio Grande do Sul, de você ter aquela chuva preta, tá?
Então, a hora que chove, né, essa chuva se mistura com a fuligem que está no ar, que está dessa fumaça, e aí acaba caindo em superfície como uma chuva preta, né? Mas a gente precisa esperar tudo. Por enquanto, assim, a gente vê pouquíssima nebulosidade sobre o estado de São Paulo. O litoral sul paulista, o Vale do Ribeira, estão nublados nesse momento. Tá? Mas é pouca nebulosidade. E os focos de fogo, por exemplo, eu vi imagens ontem da região de Piracicaba, lindo pôr do sol, maravilhoso, vermelho de fumaça, sabe? Então, assim, em vários locais do interior de São Paulo, a gente já nota, na verdade, essa fumaça, né? É verdade, eu estou aqui no interior de São Paulo e ontem o pôr do sol estava maravilhoso, aquele sol laranja, mas eu não me atentei ao fato de ser por conta disso. É muito pontos, triste Thalita, saber disso. Thalita, vamos deixar claro, assim, já existem focos de calor, de fogo no estado de São Paulo. Tem vários focos, tá? E eu sei, assim, porque eu tenho colegas que estão em Piracicaba, então quando ela me mandou a foto, e aí você olha nas imagens de focos de calor, você vê, tem vários pontos ali perto de Piracicaba, tinha um foco grande mais próximo lá da região de Ribeirão Preto, então tem vários focos. Não se compara, repito, ao que está acontecendo ao Pantanal. Também não dá, ninguém pode imaginar que a gente vai ver o céu de São Francisco nos Estados Unidos, entendeu? Não é aquilo. Sabe, quer dizer, a quantidade de incêndios, de fumaça que você tem naquela região ou tem no Pantanal, não se compara ao que você poderia ter aqui em São Paulo, tá? Então, tem efeitos, porque a presença dessa fumaça e de poeira, né, e de outros materiais particulados estranhos, né, na atmosfera, eles têm essa interação com a luz solar e aí isso acaba dando essas cores diferentes no céu, tá? Mas ninguém tem que imaginar que a gente vai ver o céu de São Francisco, aquela coisa alaranjada, aquela coisa que, aliás, é impressionante, né? Porque parece que realmente um céu tá pegando fogo. Não é isso. É muito bonito, mas não é por aí. E também, sabe, eu não quero aquela visão do Pantanal, pelo amor de Deus, né? Porque é isso, assim, você olha, a quantidade de fumaça é tão grande que a obstrução da visibilidade é muito grande. Você não enxerga. Isso, assim, às vezes a gente tem essas situações, por exemplo, por causa de nevoeiro, né, que restringe muito a visibilidade. Lá você está tendo essa visibilidade restringindo muito, né, nas estradas por causa de fumaça, e dependendo de como está a direção do vento, aí vai para um lado, vai para o outro. Então é uma situação muito grave mesmo. Lembrando que, veja, todos os anos a gente tem queimadas, todos os anos a gente perde um tanto das nossas matas por causa de queimadas, né? Claro que, assim, dependendo, claro, do grau de intensidade desse fogo, você depois acaba reconstruindo, né, uma parte dessa coisa, renasce de novo, né? Dá para não foi completamente queimado, então dá para ter uma espécie de reconstrução aí, né? Mas, assim, é muita mata perdida, né? Agora, qual é o diferencial desse ano em relação ao Pantanal, por exemplo, tá? Nós tivemos um problema sério, que foi a falta de chuva no verão passado, que é a época onde deveria chover, tá? Então, no verão, que é a época de chuva, né, o Pantanal teve pouca chuva. Tá? Por exemplo, não só o estado de Mato Grosso do Sul, mas a gente viu aí problemas sérios com falta de chuva também sobre o sul do Brasil. Depois teve o Paraguai, o norte da Argentina. A nuvem de gafanhoto é reflexo dessa seca, dessa falta de chuva, tá? E isso pegou o Pantanal também. Então, assim, choveu menos na época que deveria chover. E o resultado, a hora que você entra no seu período normal de seca, que é o outono e inverno, ou seja, que é a época normal que praticamente não chove, toda a vegetação e o solo já entrou, assim, com muito menos umidade, com uma reserva de água muito menor do que se tivesse se o verão tivesse deixado a água suficiente, né? Então, os problemas começam lá no verão de pouca chuva. Agora, Josélia, a gente entra nessa questão que eu trouxe do orçamento, porque
o fomento de estudos relacionados às mudanças climáticas, e que inclusive poderiam ter previsto situações como essa, não existe. Então, o próprio governo não destina verba para que essas pesquisas sejam feitas, para que se chegue a essas conclusões e possa se proteger, por exemplo, o Pantanal antecipadamente, né? Veja, assim, a previsão de menos chuva, né, assim, por exemplo, no caso, estou falando pela Climatempo, então, assim, o ano passado, a gente já havia comentado assim, vai chover menos em áreas de Mato Grosso do Sul, em áreas do sul do Brasil. Então, essa previsão de um verão com menos chuva, né, ela já existia, tá? O problema é que, assim, desastres ambientais como esse que a gente está vendo no Pantanal esse ano, né, assim, eles não acontecem só por causa das questões climáticas. Né? Porque, veja, não foi a primeira vez que você teve um verão com menos chuva, e nem vai ser a última. Tá? Existem esses ciclos. Nós tivemos no verão passado uma configuração de ventos e de temperatura dos oceanos, né, que dificultaram a ocorrência de chuva nessa parte do Brasil. Pegou o sul do Brasil, pegou o Mato Grosso do Sul, pegou uma parte do estado de Mato Grosso. E, por outro lado, você teve aquela chuva absurda, uma quantidade de água fenomenal em cima de Minas Gerais, em cima do Rio, em cima do Espírito Santo. Para o estado de São Paulo, por exemplo, também, a gente teve menos chuva no nosso verão passado. Tá? Então, agora, assim, em outros anos nós tivemos falta de chuva, não foi a primeira vez e não vai ser, porque assim, essa produção, digamos assim, de chuva de um ano para o outro e tal, ela é variável, isso não é igual todos os anos, tá? E isso depende muito de como é que você está nesse balanço de temperatura dos oceanos. Quando você fala em clima, em previsão de clima, em previsão do que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 meses, daqui a um ano, você está falando numa previsão climática. E quem comanda a previsão do clima, tá? Na verdade, as temperaturas dos oceanos, né? É o que acontece nos oceanos, porque, assim, agora, por exemplo, a gente está no desenvolvimento de uma laninha, né? A laninha é um resfriamento que você tem ali no Pacífico Equatorial Leste, assim, numa região equatorial ali do Pacífico, digamos assim, entre a Indonésia e a costa da América do Sul. Então, aquela região ali, ela está com uma temperatura da água do mar mais baixa do que o normal. Ali está uma água com temperatura abaixo do normal. Tá? E tanto a temperatura abaixo do normal no Pacífico Equatorial, que caracteriza a laninha, quanto a temperatura acima do normal no Pacífico Equatorial, que caracteriza o El Niño, causam alterações na direção dos ventos, na intensidade dos ventos, na produção de chuva, em como é que você na formação dessas áreas de instabilidade, não só na intensidade, tá, mas no posicionamento dessas áreas de instabilidade. Então, você muda toda uma circulação de ventos no globo, tá, em vários níveis da atmosfera, que faz com que algumas áreas tenham menos chuva, mais chuva, dependendo realmente de como está esse balanço. Então, nós tivemos alguns problemas. Esse ano agora, o Pantanal agora em agosto, desculpe, agora para essa virada para a primavera tem previsão de chuva, tá? Então é uma chuva que vem aí com uma frente fria nesse último fim de semana de inverno. Nós vamos ter chuva, tá? Só tem previsão de chuva por enquanto nesse fim de semana para o Mato Grosso do Sul. A parte do Pantanal de Mato Grosso deve vir chuva provavelmente na segunda, na terça-feira, tá? Então os problemas acabaram? Não, pera lá. Você não apaga um fogo daquele com um balde, né? Você não apaga um fogo como aquele com uma pancada de chuva. Né? É preciso que chova com frequência. Nós estamos esperançosos com essas pancadas de chuva. Elas não devem ser assim de forma ampla, generalizada. Né? Então, assim, vai chover em alguns pontos, vai ajudar pelo menos assim, aliviar um pouco, né, em alguns locais, assentar um pouco a fumaça, vai dar para melhorar um pouquinho, né? Mas é pouco por enquanto, não dá para dizer que então os problemas acabaram, o fogo vai acabar, tá? Mas de qualquer forma, nós estamos iniciando uma grande mudança.
Sim. Agora, o que você coloca nessa explicação que você deu para a gente é que não dá para colocar nas costas do clima todas essas queimadas que a gente tem Tudo não, assistido no claro que não. Pantanal. Claro que não. Não, A gente as sabe que não, perícias né, já Thalita? mostram. Entendeu? Sim, sim, Exatamente. Aí é o seguinte, seria hipocrisia, tá? sim. Você dizer aqui, e até mesmo eu como profissional, como meteorologista, não, foi só por causa das condições climáticas. A gente sabe que não foi, né? A gente sabe que tem, assim, Porque tem por veja, parte claro, do governo essa tentativa. Tanto na Amazônia foi assim, como agora no Pantanal também. Tentam isso, colocar a nas gente costas está do clima vendo, essas tem, queimadas. seja, tem a ação do homem nessa história, tá? E tem a ação, assim, assim, tem as não ações, inclusive, né, do homem. Né, a gente tem, Sim. digo assim, as ações intencionais, por exemplo, né, de você, é só um foguinho. Né, você não pode fazer foguinho, cidadão. Não pode fazer fogueirinha aqui, né? Então, assim, quando você, por exemplo, quando os agricultores fazem aquelas queimadas para a limpeza do terreno, que é uma prática que existe no Brasil para limpeza de terreno para o novo plantio agrícola, essa é uma operação delicadíssima, né? Quer dizer, se aqueles aceiros não forem muito bem feitos, se você não fizer essa queima bem controladinha, com muita atenção, esse fogo se espalha, ele perde controle muito rapidamente. E por quê? Porque a mata está seca. Por que está seca? Porque está na época de não chuva. Uai, assim, todos os anos a gente tem o período de não chuva, que é o outono e inverno. No caso do centro-oeste do Brasil e de grande parte aí, aliás, grande parte do interior do país, a partir de maio, né, junho, julho, agosto, não cai uma gota de água. Sabe, é muito raro você ter alguma chuva. Cuiabá está sem chuva há 118 dias. Entendeu? Brasília está mais ou menos nessa balada mesmo. Mas isso assim, é um padrão climático médio normal, tá? Assim como não é época de chuva também no norte do interior de São Paulo, por exemplo, tá? Então, assim, não chove há tantos meses. Desculpe eu insistir nisso, é que assim, isso é normal, não tem nenhuma mudança climática acontecendo, tá? O que acontece é que esse ano faltou chuva, então entrou na época de seca já com a vegetação e o solo com menos umidade. Então, esse foguinho que o cara acha que é nada, a bituca de cigarro, às vezes você tem aquelas situações de às vezes cacos de vidro que concentram o foco de sol e acaba queimando, né? E assim, então isso se alastra com muita facilidade. E aí, se você tem menos cuidado, menos atenção na Sim. hora de conseguir checar esses focos de fogo, a dificuldade de conseguir chegar nesses focos, porque está faltando pessoal, porque aí tem uma série de problemas, né, de atitudes que aí entra no governo mesmo. Isso, assim, sabe, não tem como negar isso, né? Não é só do Claro. clima, é uma ação de vários fatores, né? Importantíssimos apontamentos e informações que você traz aqui para a gente. Josélia, quero agradecer demais a sua participação. Obrigada por nos atender e até uma próxima. Um beijo para você. Boa tarde. Boa tarde a todos e olha, vamos esperar aí que vem essa chuvinha e aí eu já dou um toque aí também, espera a chuvinha aqui para São Paulo que não vamos ter virada no tempo aí no fim de semana, hein?